Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 10. O registro foi feito errado, me perdoe. De 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Instrui, ó Deus, a tua igreja nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, a cumprir a tua obra, o teu chamado. Alimenta a cada um aqui, Senhor. Nós te imploramos em Cristo Jesus. Amém. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Por último, Efésios, capítulo 2, versículos 4 até o versículo de número 10, do versículo 4 até o versículo 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Voltemos ao texto de Gênesis, capítulo de número 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aqui temos, irmãos, um texto que ilustra bem aquilo que os nossos pais na fé, os nossos irmãos do passado, os reformadores, tanto lutaram em favor de Cristo e de sua igreja. Para a falácia católica romana, a reforma protestante do século XVI é como que o pontapé inicial de uma nova religião, o que para o romanismo eles chamam de paganismo. É uma ruptura com a fé verdadeira, que eles afirmam que ser a fé católica romana, e o início de algo novo. O que omitem propositalmente, ou que ignoram, desconhecem, a grande maioria dos que se chamam e se declaram católicos romanos, romanistas, é que na verdade o que aconteceu na reforma protestante nada mais foi do que a eclosão de um movimento que por séculos já vinha incomodando e trazendo grande turbulência no seio do catolicismo romano. E nada mais do que uma resposta, na verdade, e um chamado à fidelidade bíblica em todas as doutrinas e as afirmações de fé, era o que movia esses homens que hoje historicamente nós chamamos de pré-reformadores. Mas eles não foram pré-reformadores. John Hus, John Wycliffe e outros eram de fato reformadores. São chamados de pré-reformadores porque a grande eclosão se dá no marco histórico de 1517, quando Martim Lutero coloca na porta da catedral da cidade de Wittenberg um texto com 95 declarações contrárias à visão católica romana dos seus dias, principalmente de um dos líderes da igreja na Alemanha, que era Tetzel, que promovia a todo vapor a venda de indulgências e a salvação por um preço pago, a ponto de que eles afirmavam que pessoas já mortas, sem terem obtido e conquistado a redenção dos seus pecados, poderiam ser salvas do purgatório através do pagamento generoso de seus familiares que estavam vivos e preocupavam-se com as almas de seus antepassados, seus pais, seus avós, seus tios e etc. Mas esse momento de eclosão representa, na verdade, um movimento histórico de que a Igreja de Cristo Jesus jamais cessou de crer e de afirmar que a salvação do homem é uma obra
exclusiva do grande mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. E que na pessoa de Cristo, de forma perfeita, nós temos ali no seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição, todo o plano de Deus é executado perfeitamente para salvar por amor e por graça todos aqueles que recebem da parte de Cristo a centelha do Espírito Santo de Deus e podem agora professar a genuína fé em Cristo e em Cristo somente. Mas mais enganados do que os católicos romanos, do que os romanistas, a respeito de que a fé protestante é algo que nasceu em Lutero, vai estar qualquer cristão que acredita que isso também começou nos dias dos apóstolos. A salvação pela graça, a instrumentalidade do agir de Deus em derramar o seu Espírito e despertar fé salvadora, e a vocação de Deus ao seu povo eleito acontece desde os primeiros dias da existência do mundo. E aqui no texto, a respeito da história de Noé, nós vemos exatamente isso. O texto ele é atrativo. Existem vários argumentos do texto que eles podem tirar a nossa atenção. Ouvi essa semana um podcast a respeito da vida de Noé, da história de Noé, do dilúvio. Irmãos fiéis estavam fazendo uma análise do texto muito bem feita, mas eu acho que eles perderam-se em alguns pontos. Por exemplo, eles afirmaram: olha, vejam como Moisés faz questão de dar o registro de exatamente todas as medidas desta arca. Isso traz comprovação para nós, etc. E eles gastaram muito tempo nisso. Outra discussão que eles tiveram é aquela que está no nosso texto. E essa é uma discussão que ela se estende por séculos. Quando lemos aqui sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, existem diversas teorias. Depois lemos a respeito que naquele tempo, versículo 4, havia gigantes na terra. E isso dá margem para a nossa imaginação também. E depois, quando nascem os filhos das filhas dos homens, que os filhos de Deus as possuíram e que eles foram valentes, varões de renome na antiguidade. E perde-se muito tempo discutindo a respeito desse assunto, quando o que o texto quer tratar é, na verdade, a respeito da presença de Cristo em graça e fé, salvando em meio a um mundo destruído pelo pecado. O que esse texto nos diz nessa manhã é isso. E talvez, meus irmãos, nós pudéssemos afirmar isso categoricamente nesse momento e terminar por aqui. Porque o que a palavra nos diz neste texto, o cerne da mensagem nesse texto, é que Cristo salva de forma graciosa. Cristo ministra graça na vida dos seus eleitos em meio ao mundo destruído pelo pecado. E meu irmão, se você sair daqui nessa manhã com este argumento e com essa convicção avivada em seu coração, louvado seja o nome de Cristo por isso. É só isso, na verdade, que vocês precisam ouvir e aprender nessa manhã. O que o texto está dizendo é como Deus, durante toda a história da humanidade, através
da pessoa de seu Filho, manifesta graça salvadora aos seus eleitos, em meio a um mundo destruído. Então a primeira coisa que meu argumento é o que não é o texto. Faz parte do texto, mas nos conduz. Moisés está contando essa história ao povo que saiu do deserto, do Egito e caminha no deserto, certo? Lembrem-se que no início do livro do Êxodo, quando nós temos o registro dessa saída, nos é contada a história por Moisés que o povo de Deus, os hebreus, já não conheciam mais o nome de Deus, já não invocavam mais o nome de Deus, já estavam há mais de 400 anos dentro daquilo que nós entendemos como um argumento bíblico sobre geração, principalmente a linguagem mosaica sobre gerações, cerca de 10 gerações. 10 gerações. Nós temos aqui nessa manhã, deixa eu olhar bem assim, não temos nem 4 gerações aqui, nós temos 3 gerações aqui. 3 gerações. Por 10 gerações, o povo estava no Egito e não conhecia mais o nome de Deus. Isso fica mais claro para nós quando Moisés registra a cena de seu encontro com Deus na sarça ardente, diante da sarça, e diante da sarça ele diz: eu direi para o povo quem é você, quem é o Senhor, quem tu és, que Deus é esse. Quando eu falar para o povo que Deus me enviou, eles vão me perguntar: que Deus é esse? E Deus se revela para ele com o nome, seu nome santíssimo, Yahvé. Eu sou o que sou. Então, essa história, inicialmente, do capítulo de número 6, é a história de Moisés ensinando do zero um povo que não conhecia Deus, a respeito de sua própria história, da história do seu Deus, da história desse Deus em aliança com o seu povo. É por isso que nós temos vários detalhes aqui e que mostram essa ideia de filhos de Deus, filhos dos homens, de gigantes, de valentes. Ele está dando o cenário no qual ele resolve escolher e agraciar Noé. E o cenário é um cenário de degradação. Alguns pontos não são interessantes. Vejam, o homem continua sendo exatamente o que sempre foi, principalmente pós-queda. Faça um paralelo aqui e veja que você tem os filhos de Deus e as filhas dos homens, e é por isso que eu não entro em batalha sobre isso, mas o meu argumento pessoal a respeito dessa interpretação é que filhos de Deus e filhas dos homens, para mim está muito simples. Nós acabamos de sair de um texto enorme de linhagem, de genealogia, e nós temos a genealogia de Caim, que é uma genealogia má, amaldiçoada, e onde a degradação dessa genealogia fica mais clara para nós quando chega um dos seus descendentes, Lameque, que diz que ele é pior do que Deus em tudo que ele faz, que ele quer se opor a Deus porque Deus pune 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. E nós temos uma outra genealogia, que é a genealogia de Sete, a genealogia de Enos, que claramente o texto nos diz que eles invocam o nome de Deus. Depois nós temos, na genealogia de Sete, nós temos a figura de Enoque, que é um homem que anda com Deus e é levado à presença de Deus. E por último nós temos Lameque, da genealogia de Sete, não de Caim, que é uma contraposição, um paralelo claro para mim, que ele tem a esperança que Deus dará descanso ao seu povo. Então você tem uma linhagem temente a Deus e uma linhagem inimiga de Deus, amaldiçoada. Mas, mesmo nessa linhagem de homens que são filhos de Deus, que andam com Deus, que servem a Deus, os seus olhos ainda são pecaminosos, eles cobiçam, eles são lascivos. E porque vem mulheres muito bonitas na outra linhagem, vejam, são duas linhagens que estão no mesmo local, crescem juntos, se desenvolvem juntos. Não é, olha, você tem um povo que está
no Brasil, o outro povo está lá no Japão, que nem se vêem, afastados assim, não. Eles estão, a população humana está se desenvolvendo junto. Os povos, as tribos se espalhando juntos. E os homens que amam a Deus, entre aspas, os homens que temem a Deus, os homens que têm essas figuras patriarcais tão importantes, como Sete, filho da promessa, Enos, o que invoca a Deus, Enoque, o que anda com Deus, Lameque, o que espera a redenção de Deus. Veja esses 4 homens, nós temos esses 4 homens aqui, muito importantes. O texto diz isso: Sete é o filho da promessa, é aquele que vem para substituir Abel. As palavras estão nos lábios deles. Você tem Enos, o que invoca a Deus. Você tem Enoque, o que anda com Deus. E você tem Lameque, o que espera em Deus. Mas mesmo os seus filhos, os filhos de um povo da linhagem da promessa, os filhos santos, ainda são pecadores. E da mesma forma, a descrição, meus irmãos, ela é muito interessante, porque é da mesma forma que Eva e Adão cobiçaram do fruto com os olhos. Vocês se lembram disso? Vamos lá no capítulo de número 3. Versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando diz deu ao marido e comeu, fica claro no texto que tanto Adão como Eva olharam para o fruto e desejaram o fruto, e viram que o fruto era bom. Eles tiveram água na boca, o fruto era desejável. E agora no capítulo de número 6, novamente nós temos a mesma ideia. Versículo de número 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui Moisés está mostrando que do mesmo jeito que Adão e Eva pecaram, todos os teus descendentes são pecadores e pecarão. Nós não somos simplesmente pecadores porque herdamos uma maldição dos nossos pais, Adão e Eva. Nós somos pecadores porque nós também herdamos o caráter dos nossos pais. Então, assim como Adão e Eva cobiçam o que lhes é proibido, os filhos dos homens cobiçam o que lhes é proibido. Porque são muito belas, porque as moças são muito bonitas, são belas, formosas, talvez mulheres muito atraentes. Eles então se esquecem de invocar a Deus, de andar com Deus, de esperar em Deus, e buscam estas mulheres que eram de um povo amaldiçoado e caído. Outra coisa que o texto não diz claramente, mas está implícito no texto, nós devemos ler o texto e meditar sobre essas coisas. Eles desejaram as mulheres, filhas dos homens, porque elas eram belas, certo? Mas o texto de forma alguma nos dá a entender que elas eram únicas. Ou seja, entre os que temiam a Deus, haviam mulheres. Pode ter certeza disso. E vejam que isso ainda fica mais claro para nós quando fala sobre a linhagem de Sete e de Enos, que todos esses homens se casaram, viveram tantos anos, aí tiveram o seu primogênito, aí depois disso viveram mais tantos anos, séculos eles viveram, e tiveram filhos e filhas. Ou seja, na linhagem santa haviam mulheres, sem dúvida alguma. Mas vendo os filhos de Deus, os eleitos de Deus, que aos seus olhos, os olhos caídos, lascivos, pecaminosos, cobiçosos, como foram os de Adão e de Eva no jardim,
que aos seus olhos as filhas da linhagem do pecado, da maldição, da linhagem de Caim, da linhagem de Lameque, eram atraentes, eles foram atrás delas. Então a conclusão de Deus a esse respeito, versículo de número 5 é: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, naquele momento da história, de fato há uma grande mistura das duas linhagens e já não há mais uma linhagem que possa se distinguir. Eu falei um pouco sobre linhagem nas outras exposições, mostrando que na fala de Eva, quando nasce Caim, ela afirma que ele é o filho da promessa. Depois vem a cena de Caim e Abel, e ele se torna assassino, Caim, e amaldiçoado por Deus. Então o que acontece? Depois, quando nasce Sete, Eva já tem um entendimento diferente. Ela percebeu que, na verdade, o filho da promessa não era Caim, era Abel, porque ele obedecia a Deus, ele era temente a Deus, ele oferecia a Deus aquilo que Deus exigia dele, e Sete seria o substituto não de Caim, mas sim de Abel. Então você tem essa ideia de uma visão muito turva de qual de fato é a linhagem e de como vamos preservar a santidade dessa linhagem. Na semana que passou, eu vi uma cena muito triste. Alguns amigos de muitos anos, da juventude da igreja, compartilharam um link. E nesse link, eu não vou entrar em muitos detalhes, nós estamos filmando, havia uma pessoa. Essa pessoa que nós conhecemos na igreja. Era uma pessoa jovem que veio para um acampamento de jovens. Neste acampamento ouviu o Evangelho. Essa pessoa se tornou nossa amiga, professou a fé em Cristo Jesus. Essa pessoa se tornou membro da igreja local, foi batizada, foi recebida como parte da mesa e do corpo de Cristo. Viveu alguns anos ali no meio. O tempo passa, as pessoas se mudam de cidade e assim a gente perde muito contato às vezes. E aí então um dos nossos amigos compartilhou um link do que essa pessoa está fazendo hoje e promovendo pelas mídias sociais. E essa pessoa, na verdade, abandonou a fé evangélica de uma forma total e completa e tem buscado todo tipo de manifestação pagã possível, buscando essas religiosidades místicas e de interpretações de sonhos e de reiki e de mantras e tal, e ela se tornou tipo uma profetisa dessas coisas. Então a gente começou a ver isso, e um dos meninos comentou assim, meninos, todos são da minha idade, todo homem barbado. Um dos meus amigos comentou: vocês viram isso? Eu falei assim: rapaz, não só isso, mas também achei uma outra pessoa que também era da igreja na mesma época, que hoje é uma bruxa Wicca. Aí um outro dos nossos irmãos virou e falou assim: que triste, que Deus tenha misericórdia. Aí eu falei assim: que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e de nós também, para que nós não sejamos encontrados em falta e caiamos no mesmo erro. Quando eu estava lendo esse texto, eu vi esse vídeo e depois estava de novo meditando esse texto, assim: nós nunca teremos condição concreta, absoluta, de poder decifrar ao longo dos anos quem de fato são os eleitos de Deus e quem não são. As Escrituras deixam claro para nós que entre o trigo há joio, e o único que pode arrancar isso e separar o trigo para uma obra boa e o joio para ser queimado
é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando falamos, neste primeiro momento, a respeito de que o Senhor Jesus Cristo salva os seus eleitos por graça, em meio ao mundo caído, a primeira coisa que estamos vendo no texto é o mundo caído, é o cenário. Por isso que eu digo, não importa se são anjos, se não são, se são gigantes, se não são, não importa nada disso, importa que nós sempre estaremos em um mundo caído. E infelizmente, não será incomum na nossa jornada, mercê de Deus, sendo nós, por graça, preservados da destruição do pecado. Não será incomum ao longo dos anos da nossa vida vermos muitos que andaram em nosso meio e de repente passam anos, uma pessoa que você não vê há 10 anos, há 15 anos, e você cai em choque quando descobre que essa pessoa abandonou a fé de forma completa. Não só abandonou a fé, mas se entregou ao mundo e às obras de Satanás, às obras desse mundo, e está totalmente destruída, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Esta é a realidade do mundo em que nós vivemos e de muitos que infelizmente podem estar no nosso meio e nós não sabemos quem são. Nós não estamos falando, quando falamos sobre pecado, sobre queda, sobre a destruição do mundo, sobre a maldade do homem, nós não estamos falando sobre uma linhagem, nós não estamos falando sobre um povo específico, nós não estamos falando sobre uma etnia, nós não estamos falando sobre os que estão lá do outro lado do mundo e nós preservados aqui. Nem mesmo estamos falando sobre os que estão dentro desse salão e os que estão fora desse salão. Nós estamos falando sobre todo o homem, toda a humanidade, todos os povos, todas as etnias, todos os lugares. O homem por si só é mau. Todos os desígnios do seu coração são maus. Meus irmãos, eu tenho certeza que aqueles que estão aqui nessa manhã e já são maduros na fé, podem dizer o que eu vou dizer a meu respeito nesse momento. Eu, Ludgero Neto, deixado à minha própria sorte, vou viver pela cobiça dos meus olhos e vou viver a intensidade da maldade do meu próprio coração. Serei mau em todos os meus desígnios. A maldade no meu coração, eu deixado a minha própria sorte, só vai se multiplicar. Eu lembro de uma conversa muito proveitosa com um irmão em Cristo, alguns anos atrás, e ele fez um argumento que eu nunca me esqueci, e uso isso onde cabe, nesse texto cabe. Ele falou assim: há um engano de achar que Deus, na verdade, que o diabo, que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele não quer muita coisa de você. Ele só quer que você seja negligente com o dia do Senhor. Ele não quer muita coisa de você. Ele só quer que você passe por, por um probleminha com sua família e crie um climinha. Não, meus irmãos. Muito cuidado. Porque as Escrituras nos ensinam, na verdade, é o oposto. Satanás, o que ele quer é potencializar tudo que há de mal no seu coração. Então, o que ele quer de um filho, hoje, um jovem solteiro que sendo temente a Deus, honra seus pais e vive em harmonia em sua casa, ele quer que esse filho saia de casa e que se torne um adúltero, um bandido. E eu lembro esse irmão conversando com ele, falou assim: quando você tem um problema no trânsito, o que Satanás mais quer é inflamar o seu coração, que uma fechada se torne numa brecada brusca, e que um xingamento pela janela se torne numa briga de fato. E ele quer ver, na verdade, e incentivar, e instigar, e inflamar o nosso coração, que é pecaminoso, para que, tendo uma oportunidade, aquele homem que se viu numa discussão tola por causa de
uma fechada, de um erro, que a gente chamaria de barbeiragem, tendo a possibilidade que ele mate a pessoa com quem ele está na briga na rua. A mesma coisa com o adultério. É só um olhar, é só uma pessoa que passou, foi só um curvar do pescoço, mas o que Satanás mais deseja é que você se alimente cada dia mais desses seus olhares lascivos, para que você, na verdade, destrua sua casa, destrua sua reputação, destrua sua vida e se torne um adúltero e um prostituído que se entrega à imoralidade. O que ele quer, jovens, quando Satanás quer atentar à sua santidade, à sua virgindade, à guarda do seu corpo, ele não quer simplesmente que você tenha um namorado ou uma namorada, que de repente você cometeu um erro, fez as coisas antes do que devia, adulterou, fornicou, mas depois você se casa na igreja e tudo fica de boa e aprende. Não, o que Satanás quer colocar no coração de vocês e está cercando vocês todos os dias é para que vocês se tornem jovens totalmente destruídos e devassos e prostituídos. Eles querem sim que vocês entreguem as paixões do seu coração, e como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que a maldade do homem é tão grande que ele tenta sufocar a verdade de Deus, de tal forma que ele muda aquilo que é natural ao seu corpo, fazendo que homem se relacione com homem, mulher com mulher. Este é o desejo de Satanás para todos os que estão aqui. Esta é a maldade do mundo, ao qual todos nós, não fosse a graça de Deus, seríamos coparticipantes. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo do governo do príncipe da potestade do ar. Assim também era nos dias de Noé. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu sobre Noé. O texto de Gênesis precisa ser lido e explicado à luz das Escrituras. Há uma única chave hermenêutica que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo defende. Uma única, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Só a Escritura. É que nós, os crentes, nos debruçamos sobre as Escrituras e, lendo-a com cada dia mais desejo, intensidade e zelo, começamos a ver como a carta aos Hebreus interpreta fielmente a história de Noé. Pela fé, Noé creu naquilo que ainda não via e obedeceu a Deus, construindo uma arca para a salvação. Pela fé, Noé se comprometeu com Deus, se entregou com Deus, se entregou a Deus. E no versículo de número 9, quando fala que Noé era um homem justo, nós não podemos ler e interpretar a justiça de Noé, a não ser à luz daquilo que nos explica o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que o justo viverá pela fé. E quando entendemos que Noé agiu pela fé e que ele é justificado pela fé, nós não podemos entender a fé a não ser por aquilo que as Escrituras nos afirmam, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, quem vem ao encontro de Noé e o justifica e muda o seu caráter e lhe faz andar em retidão e lhe dá fé para crer e fazer toda a sua obra de por cerca de 100 anos construir uma arca sem ver uma gota de chuva, sendo zombado, sendo perseguido, ele e seus 3 filhos,
trabalharam todos os dias por 100 anos. 100 anos! Para, em obediência a Deus, entrarem na arca e serem salvos. Esta, meus irmãos, é a obra de Cristo Jesus. Foi Cristo quem salvou Noé. Noé creu na promessa, não da arca. Noé creu na promessa da santa semente de Deus, que nasceria da mulher para a salvação de Noé e de seus filhos. O livro de Jó é importantíssimo para nós entendermos essa história. Há muito provavelmente uma contemporaneidade entre Noé e Jó. Nós não sabemos exatamente, mas com certeza a história de Jó, ela é bem anterior à história de Abraão, Isaque e Jacó. A história de Jó é um relato de um livro específico, provavelmente nesse meio tempo onde, depois de Babel, o povo se espalha e eles mostram ali um homem fiel que é Jó. Nós não temos exatamente o tempo ali, mas nós, em algum lugar entre Noé e Jacó, tem a história de Jó. É onde historicamente Jó está. E o que Noé está fazendo com seus filhos é exatamente o que Jó fez com seus filhos. Jó instruiu seus filhos na lei do Senhor. Jó aconselhava as pessoas na porta da cidade. Jó conduzia a sua casa debaixo do temor a Deus. Jó sacrificava em favor de seus filhos e filhas pelo perdão dos seus pecados. Jó esperava em Deus pela sua salvação. Jó foi um homem que também viveu pela fé, assim como Noé. Então, é uma história paralela que traz luz, que nos dá uma ilustração para aquilo que de fato é a vida de Noé. E é por isso que no versículo 8 nós lemos que Porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja, o texto de Efésios capítulo 2 e o texto aqui de Gênesis 6, 8. No capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 da carta aos Efésios, Paulo está falando sobre pecado, juízo, destruição e governo de Satanás. E ele diz: mas Deus. Aqui, do versículo 1 ao versículo de número 7, Moisés está falando sobre a cena da humanidade, os pecados dos homens, a maldade se aumentando. É tipo assim, uma cena ruim, ruim, ruim. E ao invés de falar mais Deus, ele fala, porém o Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Em Efésios, o apóstolo Paulo está revelando o Evangelho à igreja de Éfeso, falando de toda a maldade da humanidade e afirmando, mas Deus. Em Gênesis, Moisés está fazendo a mesma coisa, conduzido pelo Espírito de Deus, mostrando a maldade da humanidade, o juízo de Deus contra a humanidade, e dizendo, porém Yahvé, porém o Senhor. Porém o Senhor. As grandes obras do Antigo Testamento. E é interessante, meus irmãos, que aí nós vamos ver o versículo de número 4, que talvez chame a atenção da gente, que fala, né? Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varão de renome na antiguidade, certo? Mas foi Noé que achou graça diante de Deus. Por que não gigantes? Não seriam muito mais valiosos, fortes, ativos, fariam um trabalho muito mais bem feito esses gigantes para construir uma arca? Por que não esses homens valentes, fortes, de renome? Não foram os maiores, não foram os mais famosos, foi a graça de Yahvé. É interessantíssimo isso,
humanamente falando, nós não estamos falando que o pecado do homem é cobiçar aquilo que quer com os olhos. Então, quando você vê uma pessoa comum e um grupo de gigantes, quem você acha que vai carregar as pedras, vai fazer os fornos, vai cortar as árvores, vai construir uma arca do tamanho que foi construída? E você tem novamente um homem comum. Ele não tem nenhuma descrição de Noé, de nenhum tipo de habilidade humana especial. E você tem um grupo que são esses filhos das filhas dos homens, que os filhos de Deus a possuíram, tiveram filhos, e eles foram valentes, homens de renome na antiguidade. Humanamente falando, você tem figuras mais destacadas, que os nossos olhos cobiçosos atentariam para eles em primeiro lugar. Mas Deus, pela graça, interviu escolhendo Noé. Deus colocou sobre Noé o que nenhum gigante, nenhum valente tinha: fé salvadora. Deus capacitou Noé a crer, e foi por isso que ele fez suas grandes obras. Quando eu leio a respeito, dessa parte aqui de que eles foram valentes, varões de renome na antiguidade, principalmente nessa interpretação de alguns estudiosos, querendo até algum tipo de inclinação que os filhos de Deus poderiam ser anjos, Eu me lembro dos 12 trabalhos de Hércules. E na verdade o grande destaque ali dos 12 trabalhos de Hércules era ver este misto, essa mistura de um filho de Deus com uma mulher. Ele é homem, mas ele é um filho de Deus, nessa visão do paganismo. E ele então se destaca e se torna destacado aos olhos de seu pai, e se torna honrado e afamado, porque ele faz 12 grandes trabalhos, e ele se torna muito famoso, um grande valente, um grande herói. Noé não tinha nada disso. Noé não era este super-herói. Noé era um homem que Deus, por graça, chamou. E ele trabalhou em fé para salvar a sua casa. Meus irmãos, é isso que o texto está nos ensinando nesta manhã. Que Cristo vem, pela graça de Deus, salvar os seus eleitos em meio ao mundo destruído. Mas não os mais bonitos, não as mulheres mais lindas deste mundo, não os gigantes, nem os valentes, aqueles que pela graça são chamados. Há um só que deve ser belo aos nossos olhos: Cristo. Há um só que deve ser o valente nas nossas vidas: Cristo. Há um só que é o Todo-Poderoso para salvar: Cristo. E é só pela obra de Cristo e a fé em Cristo, que é resultado da manifestação graciosa de Deus em nossas vidas, que nós também poderemos continuar fazendo as boas obras que nos foram preparadas de antemão, cumprindo as nossas tarefas e a nossa vocação nesta aliança com Deus, fazendo de nossos lares verdadeiras arcas, aonde nós construímos, marido, mulher e filhos, um ambiente aonde o povo eleito de Deus continua sendo salvo. E mais do que isso, meus irmãos, é desta forma que o Senhor Jesus Cristo faz com que nós entremos na grande arca em que vivemos hoje em dia, que é a igreja. Essa ideia de medidas, de local de salvação, de local onde preserva-se a presença de Deus. Na arca de Noé, na arca da aliança,
É por isso que está errado chamar de barco, de barca. Eu brinco com você, já falei isso aqui. Olha, se alguém der um livrinho para vocês, viu, crianças? Se vocês ganharem qualquer livrinho do titio, da titia, do vovô e da vovó, aí olha o livrinho da história de Noé, aí vem a barca de Noé. Se vier barca, ainda você tem chance de riscar o B e já corrigir e manter o livrinho lá para você. Mas o pessoal fala o barco de Noé. Agora, não é navio, é arca. É o símbolo da presença de Deus. É a manifestação de Deus em aliança salvando. Arca. No meio do tabernáculo está a arca. No meio do templo, está, no Santo dos Santos, Santíssimo, está a arca. No meio da igreja está Cristo. Pela graça, nós que não somos valentes, nós que não somos gigantes, nós que não somos poderosos, nós que não somos os mais belos espécimes da vasta terra, nós então somos encorajados e Cristo valente nos usa. Nós crescemos, mesmo que não em estatura, e o grande Senhor Jesus Cristo nos faz vitoriosos. Nós que somos assim, mais ou menos, nem tão lindos e maravilhosos como as modelos das capas de revista, os grandes atletas. Nós somos feitos à medida da beleza do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com amor, com graça e santidade, e capacitados a servi-lo na edificação desta arca aqui que nós estamos nessa manhã. Nós estamos aqui, meus irmãos, numa arca, dentro de um espaço específico, os eleitos de Deus, reunidos pela vocação de Deus, para cumprir a sua vontade e para a preservação do seu plano na humanidade. E aqui no nosso meio está Jesus. Não se enganem, isso não é um ritual qualquer. Aqui está a graça de Deus. E à medida que o Senhor Jesus se manifesta em graça no nosso meio, nós somos moldados de tal forma que, diferentemente deste mundo, nós somos chamados pela obra de Cristo de justos. Nós somos chamados e somos vocacionados a sermos íntegros. Nós somos vistos como pessoas que andam em retidão no mundo em que vivemos. Os nossos contemporâneos olham para nós e veem o nosso testemunho. Aquilo que os reformadores viram eclodir no século XVI e que nós tanto celebramos até o dia de hoje, nada mais é do que aquilo que o nosso Deus faz por toda a história da humanidade. E se os romanistas quiserem afrontar a nossa fé, deturpar a história da igreja com seus argumentos vazios, perguntem a eles em que está pautada a fé deles para a salvação das suas almas. E vocês vão perceber, com estalar de dedos, eles confiam na valentia humana, eles confiam na força do homem, eles confiam no agir do seu coração, eles confiam no seu próprio caráter. Nós, não os reformados, nós os crentes verdadeiros, cremos em Cristo e nele somente. Amém.